e para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Eu sou o professor Will e vamos ter hoje uma aula de Ciências, sexto ano. Vamos falar do sistema nervoso e as drogas, certo? Então, esse é o nosso projeto. Vamos dar continuidade. Bem, a gente já falou aqui em aulas anteriores sobre a questão do sistema nervoso, né? Você tem aqui no nosso título, sistema nervoso. Bem, no dia a dia é comum a gente ouvir falar coisas do tipo: eu vejo com os olhos, eu ouço com as orelhas, com os ouvidos, etc. Mas a gente tem que entender uma coisa, que os órgãos dos sentidos, né, quando você sente, né, então, os órgãos dos sentidos, eles são uma espécie de sensores. Então, eles captam a informação. Então, você imagina que aqui a informação está chegando nos órgãos dos sentidos, né? Você tem aí a questão do tato, olfato, audição, visão, gustação. E essas informações chegam e elas vão para uma espécie de central. Com essa central, o cérebro, exatamente. Então, a gente vai ter aí o cérebro como sendo este receptor. E é importante destacar outro detalhe, que é a organização do sistema nervoso. Então, a gente falar em sistema nervoso e as drogas, vamos dar uma ênfase à questão do sistema nervoso. Por quê? Ele está organizado. Então, imagina só, a organização, não é isso? Do sistema nervoso, vou abreviar aqui, do sistema nervoso, vai se dar da seguinte forma: sistema nervoso central, certo? Então deixa eu escrever aqui o sistema nervoso central, colocar aqui as letras indicando essa questão. Então, sistema nervoso central, certo? Então, o sistema nervoso central, ele vai tratar basicamente, ou seja, ele vai se compor aí basicamente com a questão do encéfalo e pela medula espinhal. Então, você vai ter aí este sistema aqui, deixa eu colocar, ele vai ser formado aqui pelo o encéfalo, não é isso? E também pela medula espinhal. Aqui. E medula espinhal, tá? Espinhal, exatamente. E o sistema nervoso periférico, tá? Então, essa é a organização do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso periférico. Observe que eu estou colocando só as letras iniciais. Tá? O sistema nervoso periférico, ele vai ser formado aí pela questão dos nervos. Tá? Então, vou ter aqui nervos, certo? Nervos. E pelos gânglios nervosos. Gânglios nervosos. Então, essa compreensão de que o nosso sistema nervoso, ele processa, né? Ele vai processar as informações que são captadas pelos nossos sensores. Quais são os nossos sensores naturais? Os órgãos dos sentidos. Quando você vê, você capta essa informação e essa informação
ela entra no sistema central e é processada, né? Vai ser processada. Então, quando você ouve, quando você sente um cheiro, quando você sente algo se aproximando de você, então, a questão do tato, você vai ter essas condições, né? Isso em questões naturais, né? É importante destacar que em questões naturais, ou seja, quando eu falo natural, dando sentido à questão geral desses órgãos. No caso dos sensores, né? Quando eu falo sensor, você já vai pensar em órgãos dos sentidos, tá? Então, a importância da compreensão, a importância de entender que a visão, a sua visão, ela vai ser apenas uma espécie de sensor e você vai captar a partir da luz diversos objetos, diversas cenas, e isso vai ser processado no seu cérebro. Ficou claro isso para vocês? Mesma coisa, você ouviu um som, um barulho, e através das ondas mecânicas, né, deslocação do ar, isso vai ser processado também no seu sistema nervoso. Então, esta é a importância, né, de a gente poder verificar a questão dos órgãos dos sentidos ligados. Então, eles vão estar ligados diretamente com o nosso sistema nervoso, que no caso vai estar dividido aí, ou organizado, melhor dizendo, em duas partes. O central, o periférico. Você imagina, pensem só, nas duas palavras, central e periférico, é mais ou menos assim. Ó, você tem aqui, vamos imaginar aqui, vou fazer aqui dois círculos aqui, um externo e um interno, tá aqui, ó. Isso aqui é o externo, esse aqui é o interno. É como se este aqui fosse o central e aqui o periférico. Periférico. Então, você olhando para o corpo humano, olhando para o seu corpo, o sistema central ele vai estar localizado como a palavra fala aqui, ou seja, como a própria definição, ou seja, no centro, né, isso, e o periférico vai estar mais aqui na periferia, mais externamente. Então, a gente já consegue visualizar melhor, ou seja, compreender melhor essa questão desses dois sistemas, o periférico e o central. Certo? Bem, agora, dando continuidade, vamos ver a questão das drogas, né? Importante, né? Quando se fala em sistema nervoso, quando se fala em cérebro, quando se fala em órgãos dos sentidos, você pode associar a essa questão das drogas. As drogas têm uma influência muito poderosa nesse sistema. Uma influência que, de fato, ela não é muito boa. De fato, não é boa mesmo, né? Porque imagina que você vai ter aí alterações no sistema nervoso, que é um sistema, diria assim, todos os sistemas são importantes, né? Mas o nervoso aí ele tem um destaque, né? Você tem um destaque muito colocado no sistema nervoso. Então, falando em sistema nervoso e as drogas, né? É certo que muitas pessoas já ouviram falar sobre drogas, isso é um fato, né? Você fala em drogas, as pessoas pensam logo em muitas coisas, né? Muitos tipos, você vê no jornal, vários tipos de droga passando no jornal impresso ou televisivo, você vai, ou mesmo na internet, né? É importante estar antenado aí com essas informações, até para você não ser pego aí perdido no meio dessas questões mais voltadas para esse submundo, diria assim. Então, ter informação sobre isso faz com que você esteja à frente, faz com que você se proteja, né? A proteção ela é muito importante. Então, você prevenir faz com que você esteja à frente. Então, não use drogas, né? Certo. Geralmente, quando pensamos no que são essas substâncias, né, as drogas, a gente vai ser, né, induzido a associá-las a alguma coisa, como eu já falei.
Que coisa é essa? Ou que coisas são essas? Algo que faz mal à saúde. Então você já liga aqui direto, ó, vou botar aqui mal à saúde. Você já pensa nisso, né? Falou em drogas, você já vai associar essa questão. Essa ideia não está de todo modo errada, não mesmo, mas talvez um pouco simplificada e incompleta. Então, imagine só, por isso que eu falei que lá no início, falei que a informação, ela vai se dar e vai ser muito importante para você ter sucesso, para você ter um alcance aí maior na questão de distinguir a questão das drogas, né? Isso é um ponto muito importante. Por isso que você verifica, não vende álcool para menores, drogas para menores, essas drogas que de fato a sociedade utiliza aí, que são livres, né? No caso, cigarro, a bebida alcoólica, que também são drogas, né? E de fato é proibido para menor de 18 anos. Se você é menor, então você não pode. Por que, professor? Isso pode ter uma implicação muito gigantesca aí na sua progressão, ou seja, você pode ser mais afetado, e de fato, né, porque você tem informação, do que um adulto. Esse é o ponto. Você pode se prejudicar. Então, diga não às drogas. Bem, segundo a definição da OMS, né, o que é a OMS? A OMS, a Organização Mundial, isso aí, da Saúde. O que seria droga, né? A OMS diz que droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Então, o que a OMS quer dizer? Que qualquer alteração, né, ou seja, qualquer alteração feita por essa substância no funcionamento do nosso sistema vai ser colocado como droga. Então, imagina só, quando a pessoa bebe, ela tem uma certa alteração. Você consegue verificar, distinguir uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica em uma certa quantidade de uma que não ingeriu. Você vai ver que a pessoa está mais lenta, a pessoa ela não consegue andar bem equilibrada, né? Você vai verificar isso também. Então, observa que está havendo aí o quê? Uma alteração. Então, é importante destacar esta palavra aqui. Alteração. Alteração no funcionamento, né, do sistema. Então, essa é a questão que tem que ser destacada. Outro ponto, a gente vai verificar que existem certas drogas que são usadas no tratamento de doenças. Tanto é que você vai verificar algumas farmácias como drogaria. Professor, mas não use drogaria. Por isso que a gente está destacando aqui essa questão. Os medicamentos, né? Os medicamentos são considerados também drogas, mas eles têm uma finalidade. Quando tomados, ou seja, quando ingeridos aí na medida certa. Quem vai dizer essa medida? O médico, né? O médico que vai estar analisando a questão da doença para poder ver a medida certa. Porque você só vai ser curado se você seguir à risca isso. Né? Se tomar muito, pode agravar com certeza a questão da doença. Então, esse é o ponto a ser destacado sobre a questão das drogas, né? Você tendo ela aí como medicamentos. Outro ponto a ser destacado também, existem drogas que prejudicam a saúde. E quais são essas drogas? Aqui, ó. Vou botar bem aqui. Sou chamado aqui de tóxicas, tá? Então, essas drogas tóxicas são prejudiciais à saúde. As drogas podem ser classificadas de diferentes maneiras, né? Isso tem que ser
colocado. Uma vez que você já viu, a bebida é uma droga, o cigarro é uma droga, o remédio é uma droga, mas o remédio ele vem com uma finalidade de sanar uma doença, ou seja, resolver um problema, né? Um problema no organismo, que já faz um destaque. Do ponto de vista das leis, aí vai entrar uma questão já mais jurídica, né? As drogas podem ser classificadas em lícitas ou ilícitas. Então, quando você fala em drogas, vou puxar aqui esse ponto, nós vamos ter aqui essas duas divisões. Tá? Vou botar aqui as lícitas, nosso Szinho, e ilícitas. Então você vai ter aí essas duas classificações, as drogas lícitas e as drogas ilícitas. E o que seria, professor? Vamos aqui. O que seria as drogas lícitas? Bem, são aquelas cuja comercialização, ou seja, a venda, o comércio, é aceita pela legislação. Então você vai ter aí essa questão do comércio, certo? O comércio vai estar aí livremente, não vai ter uma lei dizendo não. Então, nesse caso, essa droga, ela vai ser, essa substância, né? Ela vai ser considerada lícita. Mas tem uma questão, né? Qual a questão? Menores de 18 anos não podem, né? Então você tem aí, por exemplo, a questão do álcool. O álcool, ele não pode ser vendido para menores de 18 anos. Caso isso aconteça, né, o comerciante ele vai ser penalizado, né? Com certeza. Você não pode, no caso, aceitar, ou você de menor ou de maior, você vê uma situação dessa, você não pode concordar com isso. Você tem que, de alguma forma, tentar impedir isso, porque isso pode trazer aí, e vai trazer prejuízos, né, para essa pessoa menor de 18 anos, com certeza. E nós temos a questão, só para finalizar, a questão das drogas lícitas, né, a bebida alcoólica, o cigarro, são as principais. Bem, dando continuidade aqui, nós temos as drogas ilícitas. Drogas ilícitas são aquelas cuja comercialização é proibida pela legislação. Então você tem aí quais são essas drogas? Por exemplo, crack, cocaína, a própria maconha também, são todas ilícitas, ou seja, são proibidas. Ah, mas maior de 18 anos não pode. É ilícito, é ilegal. Aqui não tem idade, né? Aqui não existe idade. Vou botar um não aqui bem grande, ó. Não. Não existe idade aqui para cá. Pode ser 50, 70, 80, 100 anos, não interessa a idade. É ilícita, não pode. Certo. Bem, falando nessas duas condições da droga, questão de ser lícita ou não lícita, né, você já começa a ter uma abertura, né, para essa ideia. E é importante destacar que aqui também, vou botar aqui de amarelo, que nós temos aqui um não, também um pouco menor, para 18 anos. Né? Então, menores de 18 não podem as lícitas. As ilícitas, ninguém pode, considerando a questão da lei. Né? Questão legal, você não pode utilizar essas drogas, mesmo você sendo de maior. É importante destacar esse ponto, porque alguém pode pensar, sou de maior, eu posso usar qualquer coisa. Não. Você não deve utilizar qualquer coisa. Você não deve utilizar. Se é ilícito, esquece. Joga no lixo. Né? Vou botar bem aqui. Ó. Ilícito vai para o lixo. Correto? Ficou claro? Então, vamos absorver essa ideia. Agora, o ponto de ligação, ou seja, que eu quero destacar entre o sistema nervoso e as drogas, a gente já falou dos dois aí de forma geral, dando destaque a alguns pontos, é que as substâncias que atuam sobre o sistema nervoso central são chamadas de droga. Então, a droga ela vai atuar sobre o nosso sistema nervoso central.
seja, sobre o sistema nervoso central. E aí é um problema, né? Você imagina só que essas drogas que atuam são chamadas de psicoativas. Essas drogas que vão atuar aí, no nosso sistema nervoso central. E agem sobre os neurotransmissores. Então você tem aí um ponto, né? Um ponto que ele vem aí de encontro a algo que é muito importante, que é fundamental no ser humano, a questão do sistema nervoso, porque, como eu falei no início da aula, o sistema nervoso ele vai receber a informação dos nossos sensores. E quais são os nossos sensores? São os órgãos dos sentidos. Então, o sistema nervoso central vai captar a informação, não é isso? Através dos órgãos dos sentidos. Se você tiver só o olho, só a pele, só o ouvido, sem o sistema nervoso central, não serve, tá? Não vai servir. Não tem como. Então vai precisar do quê? Desta indicação. É como se você aquecesse uma panela bem quente, né? E você perdesse a questão do sistema nervoso central, e você colocaria a mão dentro da panela, sua mão ia queimar, mas você não ia sentir. Porque não ia ter uma ligação com o sistema nervoso central dizendo que aquilo está quente para você tirar a mão. Aí você fala, mas não ia fazer mal? Claro que ia fazer mal. Ia ter um dano, né? Ia ter um dano aí de forma quase que, diríamos assim, irreversível, né? Uma situação dessa. Certo? Bem, aí nós temos também, a gente falou aqui das drogas psicoativas, né? As drogas psicoativas que vão agir aí nos neurotransmissores. E também elas podem ser classificadas em depressoras. Observem só essa palavra: depressoras, estimulantes e perturbadoras. A depressora ela tem uma ligação com a questão da depressão. Então você imagina só, além de causar esse problema ao sistema nervoso, ela vai causar aí problemas aí para vida mais distante, ou seja, algo mais futuro, né? Questão de você que vai estar para além daquele momento. Então você se utilizou da questão da ilicitude da droga, ou seja, a questão das drogas psicoativas, você vai ter uma indicação que vai levar para, digamos assim, muito tempo em sua vida, muito tempo na vida do usuário de droga. Então é importante dizer não às drogas, é importante tentar aconselhar. Você, independente da sua idade, você já pode estar destacando esses pontos. Você tendo essas informações que isso não faz bem. Então é como se você pegar você vai pegar um martelo e bater no seu dedo, na sua unha. Você faz isso normalmente. Você bota lá e começa a bater fraco, vai aumentando. Você faz isso? É natural? Não. Então a droga ela pode fazer uma comparação aí, claro que ressalvando as devidas proporções, mas a situação, diríamos assim, que seria similar. Se você faz aquilo, você sente logo no momento, a droga você não vai sentir no momento, né? Mas pode levar aí para um futuro talvez um pouco mais distante. Outro ponto a ser destacado, para a gente finalizar quase, nós temos também as drogas depressoras. Então, essas depressoras, né, que diminuem a atividade do sistema nervoso central, então você vai ter uma diminuição de atividade, causando também a questão da perda motora. Então você vai ter um prejuízo, observem só, nas funções sensoriais. Ou seja, você vai perder aí a questão dos sentidos, ou seja, os seus sensores serão prejudicados. Então você vai ter aí uma perda na visão, questão da dor, a questão também vai influenciar muito a questão da ansiedade. A ansiedade ela vai estar presente aí como uma herança da utilização de drogas ilícitas. Nós temos também a questão das drogas estimulantes. Observem só, as drogas estimulantes aumentam a atividade do sistema nervoso central, causando insônia e agitação. Então, é um problema,
Observe que eu estou falando aqui dessas drogas ilícitas, né, que causam diretamente um problema no sistema nervoso em geral, mas especificamente no central. Observem só, no central. E essas drogas, a bebida também pode causar isso, né? Embora a bebida seja lícita, ela vai causar isso também como uma questão de estimulante. E nós temos também, como eu falei, as drogas perturbadoras. O que seria isso? Elas provocam alteração no funcionamento do sistema nervoso central. Observa, se você observar, a gente vem falando, todas elas estão causando problemas, causando danos no sistema nervoso central. Então, a importância, né, a importância de ter esse conhecimento, a importância de não utilizar esse tipo de droga. Aí você fala, mas não utilizar esse tipo de droga quer dizer que eu posso utilizar outra? Os remédios. Você vai precisar em algum momento da sua vida tomar uma medicação. A medicação é droga. Por isso que a gente tem que ter essa informação. Quando você vê lá drogaria, é porque lá vende droga, mas aquela droga ela vai vir com uma finalidade, a finalidade da cura, né? As pessoas precisam serem curadas em algum momento e se utilizam de drogas que são consideradas de forma a serem aplicadas para sanar um problema no indivíduo, em mim, em você, em qualquer pessoa. Então, pessoal, de forma geral, o que eu queria tratar sobre drogas e o sistema nervoso central é mais uma ideia para a gente clarear, para a gente ter uma perspectiva diferente agora, para a gente poder olhar para as coisas e dizer sim, não e ajudar as pessoas que estão precisando, porque com esse conhecimento a gente pode fazer isso. Então, agradeço a todos vocês pela participação e até a nossa próxima aula. Obrigado.